Olha, já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Daqui a pouquinho tem a fiscalização das casas noturnas aqui em Campinas, hein? Nós vamos falar com o capitão Ivair aqui do Corpo de Bombeiros. Eu quero saber da Prefeitura sobre a fiscalização dos alvarás. Parece que a Prefeitura não tinha hoje cedo nem levantamento das casas noturnas aqui em Campinas. Não pode ficar desse jeito. Eu tenho certeza que o prefeito Jonas Donizete, né, vai dar resposta, né, usando como exemplo o que aconteceu em Santa Maria, trazendo para a realidade de Campinas. Nós vamos pegar esse exemplo negativo para que nunca tenhamos uma tragédia dessa, nem algo longe disso, passando pelas casas noturnas, enfim, pelos espaços públicos que recebem o público aqui na nossa cidade. Daqui a pouquinho eu quero mais detalhes disso aí também. Vem comigo aqui, olha, porque mais uma gangue da Batidinha tem agido na região de Campinas. Fique esperto, hein? Uma mulher e o filho dela de 7 anos foram mantidos reféns por 3 horas em Indaiatuba. Os bandidos provocaram um acidente de trânsito para render as vítimas. Um dos integrantes acabou em cana, meu camarada. A Lívia Campos é quem tem os detalhes e traz pra gente aqui, ó. Olho na notícia. Essa mulher passou por momentos de tensão junto com o filho de 7 anos. Ela foi mais uma vítima da gangue da Batidinha. Mãe e filho voltavam de São Paulo quando foram abordados. Bom, eu tava chegando de São Paulo, saindo da Dom Pedro, pegando a estrada de Joaquim Egídio. Aí passou, acho que uns 2 minutos, logo que eu entrei na estrada, eles já vieram com uma Paraty preta e bateram de frente com o meu carro. 4 homens desceram do carro que causou o acidente, renderam as vítimas e anunciaram um assalto. Um deles, que estava armado com um revólver de calibre 38, foi o responsável por vigiar os reféns durante toda a ação. Dentro do veículo, os criminosos pegaram todos os objetos de valor da vítima e também os cartões de créditos e senha. Eles estavam meio perdidos, na verdade eles não sabiam o que fazer. A gente ficou 2 horas rodando e eles falaram que tinham acabado de sair da cadeia, que eles tinham que pegar não sei o que, não sei aonde. Falando por código, eu não estava realmente entendendo. Depois de andarem por quase 2 horas com as vítimas, os bandidos abandonaram mãe e filho em um matagal na estrada da Figueira do Lago, entre Campinas e Indaiatuba. Depois que eles discutiram muito e o telefone não parava de tocar, eles resolveram ir pra Valeoa. A gente foi pra lá, a gente chegou lá no meio do mato, porque lá não tem nada, tem umas chácaras. Eles quebraram a cerca, aí empurraram a gente pra cima. A guarda municipal localizou os reféns depois que uma testemunha viu um dos criminosos entrar no meio do matagal com a criança e suspeitou da ação. Fomos ao local averiguar, local de difícil acesso. Aproximadamente entre 30 a 40 metros adentro da mata fechada foi localizado um indivíduo com uma moça e uma criança. Os guardas foram recebidos a tiros pelo criminoso, mas ninguém se feriu. Depois de efetuar os disparos, o indivíduo fugiu para o meio do matagal. Aí ele já pegou a arma e atirou e os polícias começaram a atirar. Aí nisso a gente saiu correndo, porque ele e meu filho, porque eles estavam atirando. A guarda municipal não demorou muito para localizar o bandido que estava com os reféns. Jonathan de Lima, feliz de 18 anos, foi encontrado próximo ao aeroporto de Viracopos. Olha, eu queria falar rapidinho dessa gangue da Batidinha, se for possível. Rapidinho, é o seguinte, é um crime mais velho que andar para frente. Só que, infelizmente, o cidadão acaba refém da ação desses criminosos. E aí o que acontece? O cara vem, bate no seu carro, se você não para e acontecer alguma coisa com ele, a lei diz que você evadiu, ou saiu ou fugiu do local do acidente. Você pode ser punido. Você fica preocupado se na batida não teve um ferido, porque se você não para socorrer, dá omissão de socorro. Agora, precisa saber como é que o bandido consegue um carro para agir, né? Como é que o bandido anda armado livremente pelas ruas, rodovias e, enfim, avenidas das cidades, hein? É por isso que precisa de policiamento preventivo. Por isso que é importante blitz, por isso que é importante uma série de coisas, para garantir a segurança do cidadão. O cidadão é evidente que para, porque se não parar tem medo de ser punido pela lei. Só que quando para, está sujeito a esse tipo de coisa. É uma faca de 2 gumes, como a gente diz lá em Minas Gerais, né? Você não sabe nunca o que fazer, você não sabe como agir. É terrível, terrível. E olha, esse é o caso daquele camarada lá que já foi visto até na cozinha da casa comendo, não é isso? A polícia conseguiu prender um homem responsável por furtos
na região do Taquaral. O ladrão cara de pau. Depois de roubar alguns objetos, ele foi localizado por policiais militares e suspeito de havia sido flagrado numa outra ocasião pela vítima, comendo na casa da vítima. É brincadeira, hein? Cara de pau, sem vergonha. Faça-me o favor, hein? Alicia Manjavac tem os detalhes. Olho na notícia. Um tênis, um chinelo e 3 maços de cigarro. Produtos de pouco valor, mas que chamaram a atenção deste homem que costuma agir fora da lei. A vítima, este senhor que trabalha no bairro Taquaral, em Campinas. Segundo ele, o furto aconteceu por volta das 3 horas da tarde, quando ele chegava em casa com a esposa. Aí eu senti falta das minhas coisas, eu chamei eles. O senhor entrou e viu que chinelo na porta? Não, viu dele, que estava na beira da piscina, e o meu senti falta do meu, e o tênis. E os 3 maços de cigarro, estavam em cima da geladeira, não estavam. Eu falei, foi ele mesmo, é a 4ª vez que eu vi ele me roubando. Kleber Luciano dos Santos, de 44 anos, já havia fugido. Mesmo assim, seu Paulo ligou para a polícia, que conseguiu encontrar o criminoso. Em patrulhamento, eles lograram êxito de encontrar o elemento e a vítima reconheceu os pertences já no corpo do meliante. O caseiro conta que já se cansou de ter objetos furtados. Nos últimos meses foram 4 ataques. Em uma das vezes, seu Paulo encontrou o homem comendo na cozinha dele. Mexendo minhas panelas, comendo, senta na mesa e come igual gente grande, igual rato. Não é dele? Quer dizer, abusado, né? Abusado, ele é muito afogado. Certo de que agora o homem vai ter o que merece. O caseiro desabafa. Cadeia, fazer o quê? Deixar vagabundo na rua? Pra quê? Tem que pagar o que faz pros outros. Roubar pobre, roubar bujão do gás. Roubar bujão do gás, roubar mais cigarro, isqueiro, boné. O que ele vê mais fácil, ele leva. Você tem dúvida de que o cara ia comprar droga com esse produto roubado aí? Olha a cara do sujeito. Não tem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Aliás, ontem eu assisti uma reportagem, não me lembro que canal, e o sofrimento das famílias que têm os seus filhos viciados em droga. Porque o cara desconhece mãe, desconhece pai, desconhece irmão, desconhece tudo. Desconhece a unidade chamada família. E o cara vai, rouba o que ele vê pela frente, leva o que ele tem pela frente para poder trocar pela droga, essa maldita droga que continua sendo um problema no nosso país, principalmente, especialmente o crack. Você tem dúvida de que o cara ia trocar isso aí em crack ou não? Ia trocar isso aí em droga? Olha, é muito difícil se não for isso, hein? É muito difícil se não for isso. É uma droga barata, uma droga que está avançando assustadoramente. Assustadoramente. Eu tive nessas férias uma temporada no interior de Minas Gerais. Todo mundo sabe que eu sou da cidade de Itajubá, no sul de Minas, uma cidade que não tem nem 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo lá no meio do caminho, né, de pelo menos 20 pontos de tráfico de drogas em que há venda de crack numa cidade de menos de 100 mil habitantes. Você imagina quanta gente viciada nessa desgraça que é o crack, que está substituindo a pinga, que está substituindo o álcool para quem já era viciado e vivia nas ruas. Hoje o cara, ao invés de tomar pinga, ele compra o crack, meu camarada. Só que o crack, a pinga também, mas o crack destrói o cara de uma maneira impressionante, muito rápida a destruição, né? E o avanço da droga é um negócio que não está sendo controlado pelas autoridades. As autoridades, primeiro, falam muito, mas na hora de executar conseguem muito pouco, não conseguem combater a entrada da cocaína, especialmente no nosso país, que é a matéria-prima para o crack, né? Nós não somos produtores de cocaína. Essa cocaína vem de fora e vem em grande quantidade. Como é que a cocaína chega aqui no nosso país? Hein? Cadê a fiscalização de fronteira? Cadê a punição a esses caras que vendem droga? Eu, sinceramente, acho que punição para quem trafica a droga deveria ser a mais exemplar possível, né? A maior punição possível, que fosse pena perpétua para o cara que vende droga para uma criança, que vicia o seu filho, que vicia um menor. Tinha que ser prisão perpétua para esses caras. Prisão perpétua para esses caras.
É a droga que está por trás de 90% desses crimes que a gente noticia aqui. É impressionante, impressionante. E olha, 30 pessoas da mesma... 30 pessoas, é isso? Meu Deus do céu, e o desespero dessas pessoas? Elas foram mantidas reféns por uma quadrilha durante um assalto em Valinhos. Os parentes estavam reunidos para o tradicional almoço de domingo, quando o bando invadiu a casa. Você imagina, você está recebendo o seu tio, está recebendo o seu primo, a sua mãe, a sua avó, e de repente entra um bandido. São 30 pessoas em casa, aquele desespero, aquele alvoroço, você fica sem saber o que vai fazer dentro da sua própria casa. Você vira refém dentro da sua própria casa, enquanto o bandido está solto. Deixa eu ver a reportagem da Alice aqui, ó. Olho na notícia. Era tarde de domingo e a família preparava um almoço especial. Cerca de 30 pessoas estavam reunidas em uma casa no Jardim Panorama, em Valinhos, quando 4 criminosos renderam um casal que estava de saída. Minha sobrinha foi levar o som pro carro, que já iam embora, né? E nessa hora ela foi rendida lá fora. Aí nesse momento o bandido entrou com um revólver na cabeça dela. Aí foi rendendo todo mundo. Com este revólver calibre 38 nas mãos, um dos assaltantes ameaçava a todos enquanto obrigava que eles entregassem tudo o que tinham de valor. E ameaçando que ia atirar. Ameaçou que ia atirar, ia dar coronhado. Um falava pro outro assim, dá uma coronhada na cabeça dele, que eu estava mais exaltado, né? Enquanto agia, a quadrilha prendeu quase toda a família dentro de um quarto. Aí nesse momento a gente ficou trancado por uns 4 minutos. Uns rezavam e eu praticamente desmaiado, né? Você está vendo minha situação. E eu pensava, estamos na mão de bandido, né? Uma hora ele pode atirar. Por sorte, testemunhas estranharam a movimentação na casa e ligaram para a polícia. Em menos de 10 minutos, os policiais chegaram. Com 4 minutos a polícia chegou. Eu não acreditei. Chamou por nós, já estava uns 30 dentro de um quarto fechado. A gente se aliviou nessa hora aí, a gente viu que a gente estava salvo e são. 2 assaltantes conseguiram fugir, mas Roger Santiago dos Santos, de 23 anos, e Ebert da Silva Muniz, de 19, foram presos e levados ao 1º distrito policial. Um deles estava andando pela calçada e o outro foi pego próximo no matagal. A polícia recuperou tudo o que havia sido roubado e a arma usada na ação foi apreendida. Eu quero agradecer a Polícia Militar, que foi muito eficiente. Olha, enquanto a gente vê essas imagens da tragédia no sul do país, né, essa questão envolvendo o incêndio numa boate no sul do país, eu me preocupo muito com aquilo que pode acontecer na nossa região, pode acontecer na nossa cidade. Eu estou falando isso, gente, porque a cidade de Santa Maria, que tem pouco mais de 300 mil habitantes, é uma cidade universitária, acho que são 6 ou 7 universidades, inclusive a Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade importantíssima do nosso país. Nós temos uma comunidade universitária que supera 30 mil estudantes em Santa Maria. E aí a gente compara isso com a realidade de Campinas, a gente lembra da Unicamp, a gente lembra da PUC, lembra da Facamp, né? Lembra da Anhanguera, enfim, da Unip, lembra dessas universidades todas que estão na cidade de Campinas e que recebem milhares de estudantes todos os anos. E estudante quer o quê, hein, Marcão? Quer estudar e quer muita festa, o que é natural, diga-se de passagem. E muitos desses estudantes buscam shows, buscam boates, buscam esses espaços de entretenimento. Aí quando eu vejo essa cena aí, olha, das vítimas tentando abrir espaço para poder sair a fumaça de dentro do prédio tomado pelo incêndio lá no sul do país, recebo as informações de que o alvará estava irregular, de que havia uma série de problemas com a boate, eu me entristeço muito e fico aqui preocupado com a situação desses espaços na nossa região. A Lívia está comigo já? A Lívia fala ao vivo com o Corpo de Bombeiros, eu não sei quem é que está com a Lívia, eu não sei se é o capitão Ivair que está com a Lívia, mas o negócio é o seguinte, Lívia, o Corpo de Bombeiros é o órgão responsável por fazer essa fiscalização. Agora, não é só o Corpo de Bombeiros responsável por isso.
a prefeitura tem sua parte, outros órgãos também têm a sua parte. É importante deixar claro que toda vez que o Corpo de Bombeiros estabelece na sua vistoria a necessidade de uma mudança, a necessidade do uso de um extintor de incêndio, de um hidrante, a necessidade de uma abertura a mais para a rota de fuga, o Corpo de Bombeiros está trabalhando com normas, está trabalhando com referências que são baseadas, inclusive, em experiências negativas, né, em tragédias. E para minimizar justamente esses episódios é que foram criadas essas normas. Só que tem muita gente, né, e aqui no nosso país, infelizmente, essa é uma realidade que tenta dar um jeitinho, que tenta fazer, né, vistas grossas, tem gente que reclama. Quando o Corpo de Bombeiros solicita que você faça uma mudança, você tem que fazer essa mudança. Você tem que seguir essas regras, porque essas regras podem significar, acima de tudo, né, a segurança e a vida das pessoas. A Lívia traz informações ao vivo para a gente. Lívia, boa tarde para você, Lívia. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Eu estou aqui com o capitão Ivair, ele mesmo, que já nos atendeu hoje, para falar um pouco mais a respeito dessa fiscalização. O Corpo de Bombeiros, que é responsável por fazer as vistorias nas casas noturnas, dos bares, mas a emissão do alvará é feita pela Prefeitura Municipal. Capitão, como que é feito esse processo de análise dos projetos antes da emissão do alvará? Boa tarde aos ouvintes da Band. Primeiramente, para a regularização de uma edificação, há necessidade de aprovação de um projeto de segurança contra incêndios junto ao Corpo de Bombeiros. Nesse projeto, um engenheiro estabelecido pelo proprietário, pelo administrador, pelo gerente do local, ele vai colocar todas as medidas de proteção previstas em um decreto estadual. Encaminha esse projeto ao Corpo de Bombeiros, ele será analisado e vai se verificar se as medidas de segurança previstas nesse decreto foram atendidas. Se o projeto for aprovado, ele é restituído ao interessado, que posteriormente vai fazer a instalação dos sistemas na sua edificação. Uma vez feita essa instalação, ele solicita a vistoria. Nessa vistoria, o Corpo de Bombeiros verifica se os sistemas previstos no projeto de fato foram executados de acordo com a legislação. Estando de acordo, é emitido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Depois dessa emissão, eventuais alterações que sejam feitas no local, é necessário que se avise o Corpo de Bombeiros ou vocês não ficam sabendo dessas alterações? Após a aprovação, normalmente para essas casas noturnas, o auto de vistoria tem validade para 2 anos. Nesse período, a total responsabilidade do administrador do local sobre qualquer alteração que venha a ser feita. Essa alteração deverá ser comunicada ao Corpo de Bombeiros, para que possamos analisar se isso vai interferir nas medidas de proteção, se vai haver necessidade de ampliação destas ou mesmo de adequação de saídas de emergência. Olha, Rodrigo, conversando aqui com o capitão, ele me informava que a fiscalização não cabe ao Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros é estadual. A fiscalização das casas noturnas das cidades cabe aos próprios municípios efetuá-las. Eu queria primeiro mandar um abraço para o capitão Ivair e, por meio do capitão Ivair, cumprimentar toda essa corporação maravilhosa do Corpo de Bombeiros. Eu não canso de elogiar essa corporação, porque já acompanho de perto, enquanto repórter, enquanto cidadão, os esforços de cada um desses homens que, olha, dão a própria vida. A gente tem informações, inclusive, lá no sul do país, de homens do Corpo de Bombeiros que às vezes até se esquecem, né, da autoproteção, se esquecem de tomar cuidado consigo mesmo, com a chance de salvar uma outra pessoa, com a chance de dar um respiro, enfim, dar a continuidade da vida de outra pessoa. Nós temos notícias, inclusive, de bombeiros ontem que ficaram feridos durante o atendimento a essas vítimas do incêndio no sul do país. Dizer que o Corpo de Bombeiros é uma comunidade, uma família, uma corporação que todos nós admiramos muito, né, e que contam, acima de tudo, aqui com o nosso respeito. Agora, capitão, essa é uma informação importante. Embora o Corpo de Bombeiros seja o responsável por laudar, enfim, por permitir a esse cidadão que haja
um procedimento técnico de avaliação, de dar a esse cidadão que vai abrir o seu estabelecimento comercial as referências legais para esse funcionamento. Quem fiscaliza alvará é a prefeitura. E nós estamos falando aqui de que o bombeiro, necessariamente quem está regular. E existem pessoas, nós sabemos disso, existem estabelecimentos que funcionam de forma irregular. E não há como conhecer os problemas desses estabelecimentos sem fiscalização, sem o trabalho que é de polícia, que é o trabalho de agente defensor dos interesses da cidadania. E esse trabalho é exercido pela prefeitura e por isso que nós também estamos cobrando aqui a prefeitura. É bem provável que nesse momento em que a gente conversa, hein, capitão, existam estabelecimentos em desacordo com essas normas que, eu repito, são baseadas em experiências do próprio Corpo de Bombeiros, em estudos de engenharia, em estudos de caso, de meio, e que servem justamente para evitar tragédias. É bem provável que nesse momento a gente tem espaço público aqui em Campinas em condição que não se enquadra no que está previsto na legislação e nas normas, capitão. Perfeito, Rodrigo. Antes de mais nada, é preciso uma ressalva. Por conta do que estabelece a Constituição Federal, incumbe ao município legislar sobre ocupação e uso do solo urbano. Essa competência ela não pode ser usurpada nem pelo Poder Estadual, nem pelo Governo Federal. Então, como o Corpo de Bombeiros é um órgão estadual, as vistorias feitas pelos Corpos de Bombeiros elas são motivadas pelo próprio interessado. Então, quando esse interessado, proprietário, administrador ou gerente, ele procura a prefeitura para a liberação de um alvará de funcionamento, dentre os documentos que ele precisa providenciar para a prefeitura, está o auto de vistoria, que a prefeitura lhe cobra. Então, nesse momento, ele solicita a vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, por conta da prescrição da Constituição Federal, o Corpo de Bombeiros não tem o poder de polícia de autuar, de embargar, de lacrar, de interditar um local. Então, foi até importante quando a gente viu a reportagem do Rio Grande do Sul, que o comandante do bombeiro fala nas suas palavras que o local foi notificado a se regularizar. De fato, aquela postura foi a correta, porque ele não podia tomar uma outra posição por conta do que é estabelecido pela Constituição Federal. Olha, eu não sei se a gente conseguiu contato com alguém da prefeitura, mas eu sinceramente gostaria de saber na prefeitura se há um levantamento, se a prefeitura tem ciência das casas que estão funcionando de forma regular e se há casas, não só casas noturnas, não só boates, mas estabelecimentos que recebem o público de uma maneira em geral, estabelecimentos comerciais funcionando sem a devida regularização. A prefeitura tem o dever de fiscalizar e a fiscalização é preventiva. E quando a gente trabalha preventivamente, a gente evita as tragédias. Capitão, antes da gente encerrar aqui, eu queria repetir o que eu já perguntei para o senhor lá na Rádio Band News FM, e que diz respeito à atitude de cada um de nós diante desses fatos. Como agir, capitão, quando eu quero frequentar uma festa, quando eu quero ir a um show, quando eu quero ir a uma casa noturna, o que eu tenho que observar e como agir em casos como esse, capitão? Olha, primeiramente, é preciso chegar no ambiente, principalmente se for a primeira vez que o frequenta, se familiarizar com os sistemas de proteção existentes naquela edificação. Então, primeiro, localizar as saídas de emergência, observar onde estão extintores, hidrantes, onde estão postados os seguranças, os possíveis bombeiros ou brigadistas que estejam naquele ambiente. Tudo isso, quando da ocorrência de uma situação de pânico, vai favorecer com que a pessoa deixe o ambiente em segurança. Mais uma vez, obrigado, capitão. Um forte abraço a todos da corporação, do Corpo de Bombeiros. Eu repito, essa corporação que a gente admira muito. Viu, capitão? Forte abraço. Agradeço e estamos à inteira disposição. Obrigado a Lívia Campos, trazendo informações ao vivo nesse Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Parece que nós tínhamos contato aí com alguém da prefeitura. O que aconteceu, Vinícius? O pessoal deu cano, é isso? Se a prefeitura, que é o órgão fiscalizador, que é o órgão responsável... Hoje de manhã a notícia que eu tinha, eu vou ficar com essa notícia.
era de que a prefeitura não tinha nem ideia, não tinha nem levantamento das casas noturnas em funcionamento aqui na nossa cidade, com ou sem alvará. Parece que nem isso eles tinham. Agora, mudou o prefeito, mas o corpo técnico continua o mesmo. Os fiscais são os mesmos. E aí, meu camarada? Nós vamos permitir que uma outra tragédia ocorra? Hein? É isso? Nós vamos permitir que uma outra tragédia ocorra por falta de fiscalização? Vou para um rápido intervalo, volto já.